Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana falando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 8, onde trata do tema Expiações Terrestres. Vamos trazer uma comunicação intitulada com o nome de Antônio B, né, e fazemos aqui o nosso entendimento, né, a nossa reflexão, o nosso aprendizado aqui, ok? Bom, Antônio B é enterrado vivo, com o título de A Pena do Talião. Vamos ver como foi isso, né? O senhor Antônio B., escritor de mérito estimado por seus concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, caiu por volta de 1850 em consequência de um ataque de apoplexia, num estado de morte aparente, que se tomou, infelizmente, como ocorre às vezes pela morte real. O erro era tanto mais fácil quanto se acreditava perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a família a pedir a exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido dentro do caixão. Mas, de espanto, né, os assistentes foi grande quando, na abertura, se reconheceu que o corpo mudara de posição, que se voltara e, coisa horrível, que uma das mãos estava, parcialmente comida pelo defunto. Ficou então manifesto que o senhor Antônio B. fora enterrado vivo. Ele deveria ter sucumbido às pressões do desespero e da fome. A apoplexia é aquela morte como se fosse um derrame, mas que efetivamente, passado algum tempo, a pessoa acordava. Então aqui estava exaurido, porém, naquela época, não se esperava um tempo maior, quando acontecia a morte física. Mas dando continuidade, Tendo o senhor Antônio B. sido evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de um de seus parentes, deu as seguintes explicações. E aí começa, através da reunião mediúnica, a evocação do senhor Antônio. Um de vossos parentes nos pediu para vos evocar-vos. Fazemo-lo com prazer, e ficaremos felizes se quiserdes ter a bondade de nos responder. Sim, respondo-vos de bom grado. Recordai-vos das circunstâncias da vossa morte? Ah, certamente que as recordo. Por que despertar essa lembrança de castigo? O Espírito respondendo, É certo que fostes enterrado vivo por engano? Isso devia ser assim, pois a morte aparente teve todos os caracteres de uma morte real. Eu estava quase exangue, exaurido, já estava praticamente ali desfalecido. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento, se referindo aqui ao processo de reencarnação. Seguindo a pergunta, se essas perguntas são de natureza a vos afligir, devemos parar com elas? Não, continuai. Gostaríamos de vos saber feliz, pois deixastes a reputação de um homem de bem. Agradeço-vos muito. Sei que rezareis por mim. Vou tentar responder. Mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. Se referindo ali ao guia do médico que estava junto dele ali na hora da evocação. E vem aí uma nova pergunta, Podeis descrever as sensações que experimentaste naquele terrível momento? Oh, que dolorosa prova! Sentir-se encerrado entre 4 pranchas, de maneira a não poder mexer-se nem mudar de posição. Não poder chamar, a voz já não ressoava, num meio privado de ar. Oh, não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Infelizmente, cruel punição deu uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis no que eu pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Vem uma nova pergunta. Dizeis, cruel punição de uma feroz existência, mas vossa reputação, até agora intacta, não deixava supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isso? O que é a duração da existência na eternidade? O Espírito responde, Certamente, tentei agir bem na minha última encarnação, mas este fim fora aceito por mim antes de reentrar na humanidade. Ah, por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os espíritos, ministros do Onipotente? Sabei então, já que é preciso dizer-vos tudo,
que numa existência anterior eu emparidava uma mulher, a minha, viva num jazigo. Foi a lei do talião que tive de aplicar a mim mesmo, dente por dente, olho por olho. Agradecemo-nos por terdes tido a bondade de responder às nossas perguntas e pedimos a Deus para vos perdoar o passado em vista do mérito de vossa última existência. Ele responde, o Espírito, voltarei mais tarde, no mais o Espírito Terasto completará. Então ali ele termina, né, essa comunicação. E aí vem uma instrução do médium, né, para explicar um pouquinho. Né? O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências dependem umas das outras, e que nenhuma é independente da outra. As preocupações, os aborrecimentos, como as grandes dores que atingem os homens, são sempre as consequências de uma vida anterior, criminosa ou mal empregada. No entanto, devo dizer-vos, a fins semelhantes de Antônio, né, se referindo ao Espírito, são raros. E se este homem, cuja existência foi isenta de reprovação, acabou desta maneira, foi porque ele mesmo solicitara semelhante morte, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e alcançar mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, após um período de perturbação e de sofrimento moral, para expiar ainda seu crime horrendo, ele lhe será perdoado e ele se elevará a um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima, que o espera e que já lhe perdoou há muito tempo. Sabei, portanto, aproveitar este exemplo cruel para suportar com paciência, né, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corporais, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Que proveito pode a humanidade retirar de semelhantes punições? Perguntando a este guia do médium, né? Os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para punir o indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Aqui a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos? Por que há cretinos? Por que há pessoas paralisadas? Por que há os que morrem no fogo? Por que os que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo viver nem morrer? Ah, crede-me, respeitai a vontade soberana, e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei que Deus é justo e faz bem aquilo que faz. Erasto, né? A instrução aqui do guia do médium. Então, a gente fazemos aqui uma reflexão do que foi essa lição, novamente, né, trazendo para nós aqui a lei de causa e efeito, que é a reencarnação que a doutrina espírita vem a trazer, com bastante detalhamento, né, que as existências anteriores dependem umas das outras, ou seja, a nossa existência atual, ela vem numa sequência de existências anteriores, estão interligados os fatos, né, daquilo que fazemos, né, nós vamos progredindo de acordo com as nossas ações, com as existências anteriores. Então, a existência atual, ela também tem aqui o reflexo das existências anteriores, que conforme o nosso avanço, a nossa evolução, nós vamos burilando, né? Nós vamos, vamos dizer assim, limpando, né, as manchas que nós trouxemos, né? Trazemos, né, no caso, das existências anteriores, ok? Outro ponto que ele cita, né, as preocupações que nós temos nessa existência atual, os aborrecimentos, as grandes dores, tudo está conectado. Então, veja, nós vivemos na existência atual, e as coisas que nós estamos passando, e em vários aspectos, seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, né? Na vida conjugal, na vida na sociedade como um todo, nos amigos, enfim, quando nós vivemos uma vida mais ampla, olhando de um olhar mais abrangente, tudo aquilo que nós estamos passando tem sim, né, reflexo na existência atual, evidentemente, né? Porque isso quer dizer, se a gente continua se comprometendo, nós vamos continuar ainda com problema, mas muitas coisas vêm de existências anteriores para que nós possamos, né, limpar as manchas, ou seja, resgatarmos os débitos anteriores. E de que maneira? Através das provações. Somente assim nós vamos saber se nós estamos prontos para dar o próximo passo, né, na escalada evolutiva. Então esse é um recado muito importante. Saber suportar com paciência, né, os sofrimentos corporais, os sofrimentos morais, né, e todas as pequenas misérias da vida. E por quê? Porque o que nós chamamos de castigo, na verdade, são consequências apropriadas à falta cometida. Então, aquilo que nos está machucando, entre aspas, né, fazendo com que a gente fique um pouco triste, né, pode ser ali a lei de causa e efeito. Então, nós temos que refletir profundamente. Quando nós não encontramos a explicação na existência atual, porque nós estamos passando por uma dificuldade, obviamente, essa dificuldade ela vem numa existência anterior, que muitas vezes no processo reencarnatório, antes de nós reentrarmos, né,
novamente no mundo físico, nós ali escolhemos, né, ou acabamos aceitando por uma providência divina maior, mais inteligente que nós, porque muitas vezes nós escolhemos uma prova, mas nós não estamos prontos para passar por aquilo, então a providência divina no processo reencarnatório nos ajuda a colocar uma prova na existência atual adequada, para que a gente possa realmente passar por ela, né, e evoluirmos, senão a gente fica colocando provas muito pesadas e nós não estamos prontos ainda para passar por elas. Então veja a importância disso, né? E aí a lei de causa e efeito, na verdade, são as consequências, né, que nós colhemos das ações equivocadas ou do mal que tenhamos feito ao nosso semelhante, né? Então, a existência honrosa, acho que é um recado forte, ela não isenta das provas, ou seja, todos nós que estamos no planeta Terra passamos por alguma prova ou expiação. Mesmo que nós estamos fazendo aqui nessa existência atual, né, as coisas certas, devemos continuar agindo, né, sempre com um propósito maior, né, buscar a melhora no sentido humano de sermos. Ainda assim, temos provas e expiações. Isso não nos isenta, que temos ainda coisas a resgatar de existências anteriores. Mas à medida que nós vamos tendo essa consciência cada vez maior, nós vamos nos livrando, né, de problemas que pode ser causada por nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos evoluindo, o espírito vem cada vez melhor, vem mais humanizado, ele vem mais com o sentimento de fraternidade, né? Que é aquela coisa que já é fraterno. Então, toda a ação dele está ligada a essa fraternidade, né? Essa família universal que todos nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Essa é a grande mensagem. E o próprio nosso exemplo maior, o próprio Jesus também, quando ele esteve encarnado, né, ele também passou por uma grande provação, porque ele escolheu, né, vir aqui dar o exemplo para nós. Então veja, todos nós temos, né, algo a aprender e algo realmente a resgatar. Então está tudo certo, né? Dentro do programa, dentro da programação espiritual, nós estamos evoluindo e cada evolução estamos prontos para assumir novos compromissos, novas responsabilidades, ok? Foi uma lição muito oportuna, espero ter contribuído bastante e até a próxima semana, se Deus quiser.